Em sequência da série do diálogo de eu sou contigo, quem tu és, de um só, eu direi verbalmente alguns pequenos provérbios que eu coloquei no Facebook e pretendo deixar também no YouTube. Assim eu lerei. Se eu mexo a fácil, é para poder melhor ler o conteúdo do provérbio. Eu o fiz. Então, o primeiro provérbio diz o seguinte: ser tratado de patriota por criminoso faz do maior ideal a sua esperança do que das benesses do acusador. Gostaram dessa? Quer dizer, onde eu coloco o patriota, eu coloco o acusador. Vamos em frente. Vamos a outra. Dirá: o verdadeiro dita provar por prova dos seus próprios atos a verdade. O mentiroso mente. Da sua mentira faz a sua doença. Não existe doença de um homem que seja pior que uma mente corrompida. Vamos em frente, outro provérbio. O espírito imundo é o espírito contradizente. Não é firme. O fundamento dele é falso, é fraudulento. Pois bem, então vamos tratar do espírito imundo para distinguir. Quando falamos o espírito, coloco em maiúsculo, poder santo, de um só procede. Ora, se eu uso em verdade, é claro que expressarei do Espírito de Cristo. Ou vou negar Cristo para me justificar? Essa é a questão. Assim, compreendemos. O espírito imundo é aquele que é contradizendo. Ele se torna um partidário. Ele não defende justiça, ele não é justo. Ele defende o partido. Aí deseja louvor para si. E esse louvor para si é a mentira explícita. Mente com a jurisprudência na mão e dá a prova de si por ditador. Ditador. É a figura que mais, vamos dizer, estranha a palavra jurisprudência. Mas se alguém disser, e a palavra direito? Não vale nada. Não vale nada, ela está nas mãos exatamente dos contradizentes. E fazem dessa contradição o juízo da sua pretensa retidão. Esperam ser louvados com tapinhas na face. É abominável. Mas todos têm visto essas imagens. Se disser que o perverso não os move, mas afinal, dirá que é pelo Espírito do Justo? Assim completamos. É em seguir. Da mente, também a boca do indivíduo. Não dá para separar. É claro. Então, da mente, da boca. A grau expressa o grau de demência, no tanto de sua inconsistência, incoerência. Ele mente. Dá um passo à frente em fazer afirmações e discursos vazios e expressa ou repassa por sua contradição, por retorno, a sua fraude. Precisa prova? Que prova? Documental? Que documental? Se esse documental é o mesmo iníquo que vai
dizer, redigir e assinar para dizer o que é fake news e o que não é dele. O fake news, na hora que ele o faz, ele se torna por sentença, como diz, num processo já julgado. O julgamento o povo faz. O todo mundo é incoerente, só ele é capacitado. Assim, vamos ao outro pensamento. Não direi esse, eu ia falar do YouTube. Que o YouTube fez uma restrição de algumas horas, de restrição temporária. A restrição temporária faz o YouTube em negar o bom juízo. Por quê? Porque ele rouba o livre, o justo, que quer expressar o dolo, aonde o dolo está ficando cada vez mais fantasioso. Assim, nesse ato, rouba o tempo, rouba as vidas. Fazer o quê com isso? O seu negócio está explícito. Diz o YouTube, objetivamente, o negócio do YouTube é este. É a ideia da chama persona. O que é essa persona? É uma imagem que está dentro do pensamento da psiquiatria. Nesse pensamento da psiquiatria, está por dizer. E essa persona, não está muito claro como eles tratam, mas eu diria, uma pessoa é uma pessoa em verdade. Fora da verdade, ou fora do ato justo, da expressão justa, da prova dos seus atos, do seu comportamento, ele é fraude, é só fantasia. Olha, quando eu quero imaginar, então criar a figura da tal figura, entende o YouTube, na figura do Mark, o criador, de que é como se o software, ou seja, toda a programação do sistema, procura ir ajuntando em grupinhos aqueles que expressam daquilo que gostam de dizer e gostam de ouvir. Ou seja, ouvir-se a si mesmo. Essa é a ideia. Embora não digam. Mas você pergunta, por quê? Porque à medida que joga, um está fazendo separação dos cordeiros, dos lobos, desses e daqueles. Mas, para quê? Porque já encosta para essas figuras ou personas, na ideia dessa persona referenciada a tipos, vai encostar, levar a propaganda propícia, mais eficaz, mais objetiva. Porque ali estão os compradores potenciais daquilo que desejam. Eu não estou lá. A minha persona é outra persona. Ou seja, aprova a personalidade, não a fantasia daquele que é apenas robotizado. Então, num certo sentido, agora sai uma citação que apareceu nos vídeos. Então, concluindo que a vida do homem é como se o homem é um robozinho. Realmente, nesse sentido, é um robozinho. Ele só é, de fato, quando consciente, ele se liberta desse comandadão como se fosse participante de um gado. Essa é a posição real. Em frente, vamos a outra. Corrupção é o Estado. Mas que Estado é esse? Estado jurídico. Estado jurídico é uma pessoa que não existe. Ela é uma ideia, é um virtual. Isso sim. Ora, mas se eu viver de conformidade sob o comando desse virtual, o que te espera? Eu sou gente? Pô, é bom. Aí diz, então, a corrupção é o próprio Estado. Mas o Estado é o estado psíquico da mente. Mente doentia do corruptor.
Estaria eu afirmando que o Estado é uma mente doentia que corrompe? Eu diria que é. Então vem, ela mente e faz da mentira do que lhe apraz. E insurge-se a se dominar seu próprio corpo. Se torna protocolar. É a república, é vítima. Realmente são eles os que mais sofrem. Que não vem de fato nada de bom do tal burocracia que eles tanto retêm. Porque só tem a medida do salário e da garantia do tempo de ter um trabalho, melhor um ganho, não é trabalho. Serão opositores daqueles da livre iniciativa. Então, de fato, o Estado, se tratar do Estado, ele está na expressão individual daqueles que produzem. Agora, tudo que alguém fizer ou for fazer depende previamente de um registro, a partir do qual ele passa a pagar impostos previamente estabelecidos, sem a medida vindoura desses impostos. E vai pagar taxas de juros também por medidas que não estão muito definidas. Nunca terá. Então, de fato, se está numa economia incerta. Ora, numa economia incerta é jogo. É jogo puro. Mas quem de fato vai ganhar? Conduz aos sabidos. Eu vou pegar uma figura, por exemplo, o Odebrecht. Corromper. Mas eles são chamados de serem corrompidos. Esse é um problema grave. Mas quem resolve? Resolve? Nisso estou falando. Trato com cada um individualmente. Cada um sabe realmente, conscientemente, o que estou falando. Então não adianta quem perguntar o que fazer ou não deixar de fazer. Fazer o que é bom, o que é justo, todos sabem. Mas nem todos fazem. Por quê? Porque no dolo eles vão se arvorar e vão utilizar de direito para resolver suas diferenças. E não vão perder. Porque eles não são juízes. Ficou claro? Ou há alguma dúvida? Pergunta para o Lula. Ele vai te dizer. É só apreciar as mentiras dele. Ele diz tudo. Pega o contrário. Me veio pensar a esse respeito a imagem de duas figuras importantes. Uma importantíssima, a outra mais ou menos. Há um momento que o Abraão é um homem que vivia num estado semelhante, da qual vos estou falando. E nós sabemos, estamos dentro dele, inseridos nele. Retidos? Não, eu já estou fora. Por que estou fora? Bom, já estou com 88 anos, que me resta. Tá vendo? Mas vai morrer? O que é morrer? Ficar nesse jogo? Aí dá para compreender. Pois bem, a figura é do Abraão. O Abraão está nesse estado caótico das quais eu vos estou falando. Eu fui recomendado por aquele que chamou Abraão. Aquele que falou com Abraão está falando comigo. Disse, João, fala. Fala. Eles vão recordar que João traz a figura do João do Apocalipse. Não é? Chegarei lá. Bom, aí o mesmo que me diz Abraão, Abraão, sai daí. Esse estado é miserável. Só tem corrupto e fraudulento. Quando Abraão sai, também tem lhe dito, venha, venha, eu mostrarei um lugar em que ali eu oferto meu filho. Ah, maravilhoso. E assim ocorreu. Mas agora Abraão já está a caminho do chamado maravilhoso que lhe foi dado. E o Ló, o sobrinho do irmão dele. Por que não diz só sobrinho? Não é suficiente.
Quando diz sobrinho do irmão dele, está por dizer o filho do irmão dele, não ele. Não é o filho dele. Não é o filho daquele que chama ele. É o filho do irmão dele, que exatamente que os conduziu a Ur. Aí, diz Abraão agora para o Ló. Ló, já saímos da cidade, da grande meretriz. O seguinte, escolha, para onde você quer ir? O Abraão ficou, e o Ló ficou pensativo, ficou olhando, buscando lugar propício. Aí ele diz, eu vou para lá. Lá eu vejo que tem aquela... Eu vejo que a beleza, a aparência, o brilho do Egito. Ou seja, de Brasília. Aí diz o Abraão, tudo bem. Ele disse que escolhesse primeiro, porque para a direção que você tomasse sentido, eu vou em caminho contrário. Ora, então se quer realmente achar o justo e compreender da justiça, tudo que a autoridade instituída te disser, pense totalmente contra, ao inverso. Não é questão de usar de violência, você não é violência. O Abraão não é violento. Mas aquele que escolheu, por exemplo, o Ló, o sobrinho do Abraão, escolheu ir para Sodoma, que é mais semelhança com o Egito. O resto vocês sabem. Agora, pergunto, e qual é a consequência disso hoje em Brasília? Bom, eu diria, sodomita que não falta. Mas vão discursar que são justos, fiéis, confiáveis. Ficou claro? Paramos aqui.